Boa noite, gente. São aqui 21 horas e 16 minutos do dia 21/10/2013, uma segunda-feira. A princípio aí, peço desculpas a vocês pelo timbre da minha voz, que antes já estava com esse problema, tive uma boa melhora, mas infelizmente acabei tendo um retrocesso. Vamos ver se no decorrer do vídeo a voz melhora. De acordo aqui, usando esse remédio aqui, que tem me ajudado pra caramba. Bem, o vídeo que eu vou fazer agora é porque eu estava procurando um vídeo a respeito desse assunto, e o que eu achei foi mais vídeos americanizados, espanhóis e tudo mais, mas não com certos detalhes, certas primorosidades que para mim seria interessante. E teve um determinado vídeo que foi mais focado, digamos assim, por um chute, uma experiência primária. Enquanto se trata de atualização de BIOS, é uma coisa muito séria, tá? Onde requer, obviamente, uma pessoa especializada, tá? Um técnico especializado, um profissional capacitado para isso. Não é um usuário que conhece algumas coisas de hardware e chega a fazer a sua atualização da BIOS. Que na BIOS em si, que é um pequeno chipzinho, ele armazena todas as informações de hardware do seu computador. Se aquelas informações armazenadas na BIOS automaticamente se perderem, automaticamente todas as informações também vão se perder. E quando você ligar o computador, a BIOS não vai reconhecer o hardware da sua máquina. O que vai acontecer? Vai aparecer uma tela preta, tá? Seu computador não vai ligar, ou seu computador vai ligar, mas não vai dar imagem, não vai reiniciar, porque não vai reconhecer nada da placa-mãe. Então é simplesmente uma questão de energização, tá? E normalmente isso acontece, nos casos mais comuns, por erro humano. A outra possibilidade é uma questão de pico de luz, em que quando você está fazendo a atualização pode ocorrer algum pico de luz, e nesse pico de luz pode corromper o arquivo que está sendo atualizado. É o arquivo da BIOS que você baixou, ele pode ser corrompido. E numa queda de energia, em que tudo é perdido, e automaticamente quando você ligar o seu computador, a sua BIOS, vamos dizer assim, vai estar pela metade, então ela não vai rolar, não vai dar certo. Então vamos começar aqui. Eu vou selecionar isso aqui. Vamos começar por essa etapa aqui. Aqui eu tenho, vou chamar assim do chip da BIOS, que aqui nesse exemplo é da Intel, o meu não. Eu tenho aqui esse vão, eu tenho aqui esse vão. Por que esses dois vãos aqui? Porque existe uma pinça específica para você retirar, tá, esse chip aqui da BIOS, procurar no mercado de eletrônica ou procurar na internet o mesmo modelo, no caso quando der problema, tá, na sua BIOS, procurar o mesmo modelo, fazer a compra e automaticamente colocar no lugar desse aqui. Vamos supor que esse aqui esteja ruim, então esse aqui é a BIOS do computador, onde tem onde você vê as informações dele na tela que chamamos de setup, aquela tela azul com letras brancas e tal, que tem várias opções, opção de boot, tal, inicialização e tudo mais. Vamos ver a próxima imagem aqui. Esse aí é o Joel Santana. Botei o Joel Santana aqui. Utah Brincation
White me, cara, porque naturalmente eu vou lidar, quem lida com computadores automaticamente vai lidar com inglês, e eu não sou capacitado para lidar com inglês. Meu inglês é simplesmente básico e usual, de acordo aqui com a necessidade que eu uso. Aí eu fiz essa graça aqui de colocar o Joel Santana, uma pessoa muito digna. Na tela de BIOS, na tela de inicialização de setup, enfim, ou da BIOS, como as pessoas chamam, tem aqui a fabricante American Trident, tá? Que é conhecida também como AMI, a fabricante que é a mais comum, a mais usada. Também tem uma outra, mas a American Trident foi a que mais se difundiu. E essa aqui é a tela de inicialização da American Trident nos anos passados. Ainda se encontra algumas coisas, alguma coisa semelhante a essa tela aqui. E essa aqui é a tela da BIOS ou do setup, tá? As informações da BIOS estão aqui. É onde você aperta delete, né? Depois dessa tela preta aqui, fica apertando delete, 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 delete e tal, e vai para essa tela aqui. E aqui você faz as configurações, tá? Standard CMOS Setup, BIOS Feature Setup, Chipset Feature Setup, Power Manager, PNP, NPCI Setup, Load BIOS Default, e vai Supervisor Password e tudo mais, onde você muda a data e hora, onde você muda o que vai inicializar primeiro, se o CD-ROM, se o HD, ou se algum dispositivo flash, enfim. Por aqui você vê tudo isso. Também endereços de RKs, endereços de portas das portas traseiras do computador. Faz overclock, muda frequências, enfim. Altera a configuração do seu computador. Você fez alteração e tal, não deu certo, vai em Load Default, tá? Load Default, que ele vai voltar à configuração original que está no chipset, ou perdão, que está na BIOS, no chip da BIOS. Aí eu vou aqui, vocês podem até ver aqui, ó, CMOS Setup Utility Award Software, Award, que seria da Award, eu acho que a Award é concorrente da AMI. Aqui eu peguei só para exemplificar nas placas mais antigas, porque eu tenho vários slots PCI. Aparentemente eu tenho um slot ISA, que já ninguém nunca mais viu, e poucas pessoas do tempo de hoje conhecem o slot ISA, conhecem um slot de memória EDO, ou a própria memória EDO e tudo mais. Tenho aqui uma PCI, um slot que seria PCI Express. Aqui é a GP, que é a tendência antiga da placa de vídeo, que era a tecnologia GP, e hoje essa tendência toda mudou. Isso aqui morreu, os slots PCI diminuíram, e aqui mudou de AGP para PCI Express. E esse aqui é o AMR, o antigo AMR para modem AMR, e hoje nós temos um semelhante a esse, mas que também é para PCI Express. Além de outras mudanças, como entradas de IDE, entradas para disquete, para HD IDE e tal, tudo foi morto porque houve a substituição das conexões SATA. Fora isso, as outras modificações foram intrínsecas, não foram assim tão aparentes como eu estou explicando aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra imagem relacionada. Esse aqui seria outra. Essa aqui é a WARD. É daquela tela azul que eu mostrei, onde você tem essa logo aqui, tá? E essazinha azul aqui. A WARD Modular BIOS, tá? Corporation. Então você tem da WARD e você tem da American Megatradent AMI BIOS.
Aí o pessoal chama normalmente AMI. Então esses são as duas principais, ou para mim únicas. Eu só vi até hoje só essas duas. Ninguém se meteu nessa área aí, nenhuma outra fabricante. Então são essas imagens aí que eu selecionei para mostrar para vocês. Aí aqui automaticamente eu quero fazer a atualização da minha BIOS. Vamos direto ao ponto agora. Eu vou aqui na internet, já fui na internet, digitei aqui, fui no site do meu fabricante, que é Gigabyte. Tá, vou em suportes, downloads, seleciono placa-mãe, digitar um modelo. Que qual é o modelo? S79. Hã? S79. S. Tô na dúvida com relação à minha placa-mãe. Então vou aqui no CPU-Z. O Everest ele me dá o conteúdo completo da máquina, mas aí no caso eu quero saber só o modelo da placa-mãe. Aí eu vou usar naturalmente o CPU-Z, que tem o nome de CPU, o codinome de CPU ID, perdão. A motherboard X7 9S UP5. Então vai aqui X7 9S UP5, X7, já veio tal, o P5 Wi-Fi Search. Aí ele vai para uma outra etapa aqui, tá, mas ele já me deu aqui, tá? A minha tá em revisão 1.0. Isso é importante, tá, ressaltar que normalmente elas cadê aqui as imagens que eu selecionei? Não estão aqui, mas elas estão aqui. Vou pegar aqui uma como exemplo. Cadê uma placa mais nova? Não tem não. Que normalmente quando a placa tem ela é revisada, automaticamente ela aparece nesse cantinho aqui, tá? A revisão dela. Qual é a revisão dela? Se você baixar um driver que não tenha essa discriminação, vai dar boca, vai dar problema. Então presta atenção nesses detalhezinhos, que parecem detalhezinhos, mas são bem importantes. Aí eu vou aqui, ele já achou, eu tenho driver e tenho BIOS. Clico em BIOS, suporte e downloads. Que maravilha, vai acontecer de novo a mesma coisa? Não, apareceu. Aqui, tipo de download, é driver ou BIOS? BIOS. Aí ele já tem aqui me dando servidores, tá, se diretamente do FTP ou HTTP, da Europa na Rússia, da Ásia, China, América e Europa. Normalmente eu vou pela Ásia ou pela China, tá, do que América ou Europa. A questão de compatibilidade e sei lá o que, e questão de velocidade. Mas enfim, eu já fiz esse procedimento, já cliquei aqui, vim aqui no meu gerenciador de downloads nativo do Firefox, e tá ele aqui, tá o arquivo aqui, onde eu baixei 2 vezes. Aí automaticamente eu cheguei, eu colei aqui na área de trabalho, descompactei o arquivo e vi os arquivos internos, que eu tenho o AutoExec, eu tenho o EF Flash e o X7 e tal, não sei o que, F4. Ponto F4, ou seja, um arquivo F4, naturalmente, programa que vai ser executado nele aqui. E aqui, se eu quiser editar, ver o que esse BAT tem aqui dentro desse arquivo BAT, que já está em desuso, ele simplesmente, ele está aqui informando que ele vai executar esses 2 arquivos aqui, tá? Primeiro esse aqui, depois esse aqui. Ele vai abrir os 2 arquivos, que um é dependente do outro. Feito isso, eu vou e seleciono seus arquivos, copiar ou recortar, enfim,
e vou aqui para o pendriver, vou dar aqui pendriver e colo os arquivos aqui. Isso para mim fazer uma atualização na minha BIOS. Copiar e substituir e tal, não sei o que. Isso porque, vou repetir, se no caso, para mim fazer uma atualização da BIOS, desligando o computador, na inicialização do computador. Quando ele inicializar, eu aperto o delete para ele entrar no setup. Aí eu vou ter as opções que eu vou mostrar mais à frente. Aí eu utilizo utilizo o pendrive. Mas no caso aqui da Gigabyte, junto do CD de instalação vem esse programinha aqui, BIOS Run. Clico em sim, ali dá a mensagem aqui, o Automatic Terminate Some para alguns programas, vai terminar alguns programas automaticamente, tá? Para ele trabalhar mais tranquilo. E aqui ele está me dando as informações da memória flash, da BIOS, da versão do meu Windows e tal, não sei o que. E tem aqui Load CMOS Default After BIOS Update. E Load CMOS Default After BIOS Update, ou seja, depois de fizer o update, para ele inicializar na restauração, no default, na gravação default do CMOS. E aqui eu tenho update via FTP ou via pelo site e tal da Gigabyte ou algum servidor da Gigabyte. E aqui eu tenho por arquivos, e aqui eu tenho save, corrente BIOS, e about. Essas opções aqui você também vai ter, se você não fizer por aqui pelo Windows, se você fizer iniciando o seu computador, fizer pelo setup. Então automaticamente isso é primordial, Normalmente automaticamente nós vamos e salvamos o arquivo, salvamos a nossa BIOS. Eu vou digitar aqui backup BIOS e ele vai salvar com a seção bin. Está aqui em progresso, daqui a pouco ele vai aparecer aqui, ele está aqui em progresso, está quase terminando, ok. Vocês podem ver que ele apareceu aqui. Beleza, então já tenho meu backup aqui. Copio ele ou recorto e colo para algum dispositivo, seja um pendrive, seja um HD externo e tal, qualquer dispositivo flash. Até porque ele também ele tem o que? 8 megabytes. Então, enfim, são só informações que contém ali. Aí eu vou fazer o update from file. From file, eu vou selecionar esse arquivo aqui, que contém as informações principais da BIOS, Aí ele diz, por favor, please, até aquele gentil, por favor, update @BIOS let's test version they start updating your system BIOS. Ou seja, ele não aceitou aquele arquivo. Ele tá me pedindo para me fazer a atualização aqui pela Gigabyte, pelo servidor da Gigabyte, Aí naturalmente quando eu clicar aqui, ele vai começar a rodar essa barrinha aqui e tudo mais e tal, até concluir. Na conclusão ele vai pedir para reiniciar a máquina. Eu não vou fazer esse procedimento porque eu já fiz esse procedimento, então me arriscaria a sobrepor o que eu já fiz, Vale lembrar também uma outra coisa aqui, que até eu acho que eu esqueci e acabei não pegando na internet, deixa eu ver aqui em imagens, Screen Hunter, onde eu queria deixar aqui bem marcado. No início, quando eu ligava minha máquina, essa aqui era a minha tela de inicialização, onde eu tenho delete,
para entrar no BIOS, e Keyflash F9, System Information F2, Boot Menu e End Keyflash. Então tenho tanto Dell quanto End. E o Keyflash, que seria o responsável para atualização da BIOS, tá? E também para você selecionar em qual dispositivo você quer iniciar o seu computador. E lá no final ele tem a opção de atualização. Tá ok, gente? Então vou fechar tudo aqui. Vou fechar isso aqui e mostrar para vocês o resultado final obtido com a atualização feita. Tá? Fecho aqui. Automaticamente eu vou fechar minha internet. E vou dar início aqui então agora eu vou gravar com a câmera. A esposa, aliás, vai gravar com a câmera o procedimento aqui, que não seria tão diferente, para mostrar para vocês e o resultado, o efetivo da atualização da BIOS, tá? Então a gente se vê daqui a pouco. Estamos aqui de novo, pessoal. Agora estamos eu entrei no Gigabyte. Deixa eu afastar a câmera aqui para vocês verem Dual BIOS. Em que eu fiquei apertando F12 para poder entrar nessa tela, onde eu tenho aqui as opções de inicialização dos HDs que eu tenho, tá? Ou de algum dispositivo flash que eu tenha. Aí aqui eu posso selecionar, e no caso eu seleciono o que eu quero e dou Enter. Mas aí eu quero entrar para o setup da máquina, tá? Dou Enter aqui no setup da máquina. Vou procurar ser mais breve aqui por causa da memória da memória da bateria da máquina que está sendo usada. Aí vocês veem aí como é que é o avanço da tecnologia, tá? Ele automaticamente ele fica circulando em azul e fica piscando, tá? E mostrando aí que nós podemos clicar aqui e ele nos dá as informações referidas, tá? A exemplo aqui dos slots, a exemplo aqui dos devices, né? Das entradas traseiras, e aqui dos conectores e tudo mais. Não, desses conectores até que ele não me diz nada não, mas principalmente aqui desses slots de expansão e do processador vinculado à memória. Se eu clicar aqui, automaticamente ele vai me dar as opções para fazer as alterações, para poder fazer mudar a frequência e tal. No caso, se a placa-mãe tiver essa condição, automaticamente você também tem a possibilidade de fazer um overclock, tá? Você passa a sua memória para uma frequência ela vai até, a minha no meu caso vai até 2400, tá? Mas não gosto de overclock, deixo sempre aqui, tá? E deixo em alta. Mesma coisa acontece com CPU e com demais coisas, tá? E tuning, automaticamente tuning é para tunar, é para deixar o computador mais veloz e tudo mais, que seria é o famoso overclock, que seria também tunar. Memory timing e voltagem. Lembrando aí, legal para vocês, tá? Para se mexerem aqui só para quando souberem do que estão fazendo. Porque se vocês alterarem as voltagens aqui, vocês podem prejudicarem muito, tá? O componente do seu computador ou até a própria placa-mãe em si. Então, procurando tentar ser mais dinâmico aqui, eu tenho aqui a Rear Panel, ou seja, a porta traseira, em que eu tenho o Audio Device, Control LAN, que é a internet, o Realtek LAN, o LAN Controller. Eu tenho duas placas de rede, naturalmente uma a Realtek, uma utilizada para internet, outra utilizada para, no caso, conexão em outro computador.
A via 1394 controle. Enable. Se eu clicar aqui, eu tenho Enable e Disable. Não tem outras alterações. E aqui seria da via, naturalmente, do áudio. Tá? Nas USBs, eu tenho aqui a USB 2.0 e 3.0, tá? Que essa placa-mãe ela vem com a USB 3.0 da Fresco e da Vio, vem na cor azul. Quando a cor é escura, ela é 2.0. Tá? Aí aqui na USB, Enable, Disable e Auto. Rear Panel. Nesse aqui também tem as configurações, onde vocês podem ver aqui na comparação que eu fiz anterior, em que apareceria aqui uma tela azul, tá, com o nome da BIOS, do fabricante da BIOS, e as opções de setup, de PNP, de devices, Power Manager, enfim, essas coisas todas, onde tem uma divisão no meio, e do lado esquerdo umas letras brancas com fundo azul, e do lado direito letras brancas com fundo azul. Aí embaixo os menus de opções, tá explicando para F1 ajuda e tudo mais, F2, tá. E aqui eu tenho Advanced. Advanced eu clico aqui, automaticamente eu vou ter mais informações relacionadas ao meu computador. Então, onde eu tenho entrei mais ou menos naquele menu, só que mais elitizado, digamos assim, mais atualizado, de acordo também tanto com da placa-mãe, tá, do fabricante, e também da atualização feita, e que graças a Deus houve sucesso. A versão da BIOS F3 está aqui, a BIOS data 8/31/2012, tá, e a ID da minha BIOS. Aqui em idioma, eles não pensam nunca na gente, no brasileiro. Então fica como default em inglês, por isso que eu botei lá aquele personagem que eu me amarro nele. Em BIOS Features, tem o Boot Options, que foi aquela inicial que eu apresentei a você. Em periféricos, eu tenho aqui as portas LAN, SAES, áudio, USB, SATA Control, porta 0, porta 1, host plug, que seria plug and play, legacy e tal, disable. E também deixa eu ver aqui onde é que estão os endereçamentos das portas. Isso vai por aqui mesmo. Toshiba, Realtek LAN, Marvel, Fresco, Toshiba, WD, My Passaporte, que seria o HD, Legacy Support, Enable, Disable ou Auto. Ele não tem outra opção a não ser essas três. Power Manager, eu tenho aqui AC Back, Power On by Keyboard, tá, Disable, o Resume by Alarm, Disable, tá, se eu clicar aqui, Enable e Disable. Wake Up Day, Wake Up Or, para você mudar aí o sistema de horário, em que de repente seu computador ou o servidor ou coisa parecida servir com um servidor ou coisa parecida, automaticamente ele tem aqui, ele te dá a opção para você alterar o tempo em que ele vai ficar ligado, para ele desligar. E aqui, Save em Exit. Save e Exit Setup, ou seja, vai salvar, não fiz alteração nenhuma, se eu fizesse ele salvaria. O Exit assim, whiteout, Save, Exit, whiteout, Saving, que seria sair sem salvar, e Load Optimize Default, voltar às configurações originais, e Boot Override. Aqui seria a sequência de boot que foi deixado aqui no meu computador. E vocês podem ver aqui que parece que está meio apagado. Aqui American Mega Trident Inc.
onde eu estava falando por uma questão de BIOS, que são as duas fabricantes detentoras, e que não alterou. Eu tenho essa 3D, essa opção aqui, 3D BIOS. Eu clico aqui, eu volto para essa versão aqui. Então automaticamente eu entendo que aqui seria uma opção, tá, semelhante a essa aqui, ou com mais detalhes, digamos assim, tá? Aqui eu tenho também a frequência não, o valor da memória e também do meu processador, tá? Quando ele está rodando, a frequência dele em MHz, e irem aqui. Aqui, eu não sei se eu vou clicar aqui para descobrir, tá? Que legal. De repente ele muda de lado e tal, uma coisa 3D, achei maneiro. E aqui Advanced, onde eu estava, boot, a sequência de boot. Boot eu tenho um CD, tenho um HD e tenho um disquete. Tá, que o disquete também pode ser substituído por uma unidade flash. No caso seria o HD, que é o WD. Então você tirou algum HD lá de trás? Externo? Tirou qual? Não sei. O meu? Que no caso eu tenho dois HDs aqui. E não estou entendendo porque ele não está aparecendo os dois HDs que eu tenho aqui na máquina. Mas enfim. Aqui linguagem. Run Control para mim controlar o cooler do processador, tá? E ver como é que está o cooler do processador, a voltagem, a temperatura, a rotação e tudo mais. Aqui Time, ele vai me dar aqui a hora, tá? E Load Depot e Save and Exit, tá? Vou dar aqui Save and Exit. Automaticamente apareceu agora aqui, Save and Exit Setup, Save Exit sem salvar, tá? Sem salvar nada. Então eu vou ver aqui, eu tenho dois drivers, tenho duas unidades de CD, ou CD DVD, e tenho aqui 3 unidades de HD, tá? Uma que seria o Western Digital, que tem o meu Windows. Esse ST, que seria da Seagate, que eu tenho esse de 1 TB e esse aqui é de 500, e tem esse aqui da Seagate, que é um HD externo, tá? E esse aqui seria o disquete, que não tem mais no computador, mas enfim, é uma unidade flash que tem um pendrive instalado aqui, tá? Tem pendrive instalado, ele está reconhecendo, e tem outro dispositivo instalado que ele está reconhecendo, ele está me dando como opção. Então vou automaticamente aqui reiniciar meu computador por esse HD aqui, tá? E vamos dar prosseguimento. Tem certeza? Sim. Então entendi que a atualização foi feita com sucesso, tá? Não tive transtorno nenhum, não tive problema nenhum, e vocês veem a tecnologia da Gigabyte, como ela está sendo muito bem aplicada. Está sendo de fácil uso, uma interface muito intuitiva, e sempre vale aquela recomendação, tá? Não mexe, não altera, não faz atualizações da sua BIOS sem você realmente saber do que está fazendo, tá? Eu até esqueci de clicar lá no Keyflash para mostrar para vocês a atualização da BIOS. Isso aí, então, entrando na segunda parte. E aqui eu vou esperar aqui o boot do Windows, onde eu tenho uma sequência de boot. Uma sequência de boot seria a sequência do post, tá? Onde o Windows verifica o hardware. Eu teria uma segunda sequência de boot, onde o Windows verifica os arquivos de sistema do Windows, e os programas e tal que vão ser executados, e tem a sequência final, que é essa aí, onde ele prepara a área de trabalho com os arquivos que eu tenho, com os programas que eu tenho, e que gera a demora ou rapidez, dependendo da quantidade de programas que você tem instalado no seu programa, no seu Windows. Não adianta você instalar e baixar programas que vão otimizar, vão deixar mais rápido, porque não vai funcionar. Para você querer ter o seu boot mais rápido,
é você ter menos quantidade de programas. Você pode ter uma carga boa de memória, um processador bom, mas ele ainda vai ter aquela morosidade para poder ler todos os arquivos que tem. Tá? Também consta também vale também ressaltar pela desfragmentação ou fragmentação do seu HD. Está tudo bagunçado, fragmentado, ou se ele está organizado, desfragmentado. Então isso aí é fundamental na agilização, da inicialização do seu computador. Tá ok? Então obrigado aí pela atenção. Vou passar depois para o Camtasia Studio e fechar esse vídeo aí. Então não vou me despedir agora, simplesmente vou dar uma continuidade. Bem, gente, já terminou então, já concluí o que eu queria no meu intento aqui. Espero que tenha sido satisfatório. Tá aqui fazendo a compilação do vídeo, e esse que eu estou fazendo agora é o fechamento do vídeo, que depois eu vou agregar a esse aqui, tá? Que seria esse, onde até minha esposa falou que eu estou pela metade, não estou inteiro. Eu vou ficar aqui na frente dela, tá abafando ela, mas ela tá aqui atrás, o outro aqui do meu lado. Enfim, e fico aí, eu creio que não tenho nenhum adicional a acrescentar com relação a esse tema. Teria outro tema a falar, tá, sobre periférico, e também, se for o caso, abordar a questão da memória, de carga de uso de memória na inicialização do computador, tá? Você tem vários programas aqui que você pode ser utilizado, tá, para otimizar a sua memória RAM. Ele vai simplesmente otimizar a memória RAM naquele exato momento em que sua memória está muito sufocada. Aí ele dá um alívio na memória, e seu computador volta a trabalhar normal, mas de novo ele pode vir a sobrecarregar o uso da memória, tá, e do processador. E isso por questão de programas instalados no seu computador que estão trabalhando continuamente e efetivamente. Então não tem programas aí de terceiros que vão agilizar, que vão melhorar essa situação. O que vai melhorar essa situação seria você, dependendo do uso que você fizer do seu computador, ter muitos programas ou ter poucos programas. Isso vai de cada pessoa, de cada usuário. Então eu dou por satisfeito, tá? Fecho aqui o vídeo e a esposa vai fazer o complemento dela para terminar. Galera do YouTube, agradeço também por ter olhado o vídeo. Façam com cuidado os procedimentos, e se você for levar para um técnico, cuidado para quem você vai levar. Não leva para qualquer um, porque nem sempre o barato é o melhor. Falou uma coisa muito certa, muito bem colocada, tá? Às vezes as pessoas pagam barato e o barato sai caro. Tá procurando uma pessoa realmente especializada, que tenha know-how, conhecimento aprofundado, não um técnico de informática aí que você não sabe da onde vem, para onde vai, enfim, que apareceu do nada, um técnico que trabalha em casa ou coisa parecida, esses rapazes aí que hoje em dia, porque mexem em hardware, mexem em computador, se acham capacitados a resolverem determinados problemas, que nem eu postei no YouTube uma vez, ou em alguns fóruns, tá, onde eu vi aí, para mim é um absurdo, que seria um absurdo uma pessoa chegar e falou que levou no computador para um técnico, aonde eu vi o computador, condenei o computador, e a pessoa falou para mim que levou a um técnico, e o técnico pegou e passou talco no processador, e o computador voltou a funcionar. Quer dizer, esse talco aí é muito milagroso, ou então o técnico é muito milagroso, ou então o cliente é muito mentiroso. Não quis dar o braço a torcer pela avaliação que eu fiz no computador dele, independente de ser antigo ou não. Então é muito bom vocês verem aí para onde vocês levam seus computadores, tá?
o bem que vocês adquiriram, tá, tem o seu valor pessoal, como a Cíntia aqui fez uma boa colocação a respeito disso. Mais algum acréscimo que eu tenha esquecido? Não. Não. Então só queria deixar esse acréscimo aqui, de novo uma ressalva, ao meu pendrivezinho bonitinho que eu ganhei da minha esposa, que vem com a tampinha também, ó, rosinha. Aí eu fecho aqui e fica esse pendrive bonitinho. Bem como também ganhei esse pendrive aqui do Iron Man, que quando liga fica piscando o olho aqui em azul. Uma lembrança de um amigo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa deixem seus comentários. Peço por favor aí para fazer uma avaliação, se positivo ou negativo, se gostaram ou não gostaram, para me ter um feedback do vídeo que eu fiz, para poder melhorar, tá? Aprimorar ou retirar determinadas coisas, fazer uma autoavaliação do vídeo que eu faço, tá? E deixando bem claro mais uma vez, isso não é uma videoaula, tá? É simplesmente um vídeo demonstrativo. Não estou aqui querendo passar a ninguém, tá? Qualquer dúvida podem postar aí, e qualquer acréscimo ou informação adicional é muito bem-vinda, tá? E por favor sejam educados em respeito a palavras chulas ou palavrões ou coisa parecida aí no comentário, que não tem necessidade disso, tá? Valeu, gente. Então obrigado aí e até a próxima, que eu espero que não demore, se Deus quiser. Você? Bye bye. É. Sayonara. Raio que o parta.